em parceria com a Agência de Divulgação Científica, um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada pros íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você por acaso já se perguntou como seria se os dinossauros vivessem entre nós? Os criadores de Jurassic Park já. E por isso hoje, por acaso, nós estamos aqui com um pesquisador da área de paleontologia para falar o que ele achou de Jurassic World, o mais novo filme da franquia de Jurassic Park. Então, seja bem-vindo, Vitor Ribeiro, que é biólogo, mestre em Geociências e Meio Ambiente e também doutorando em Geociências e Meio Ambiente e um grande apreciador de música clássica. Muito obrigado aí pelo convite, boa tarde, ou boa noite, porque a gente vai vir na noite. É isso, vamos aí trocar essa ideia, né? Apesar de eu trabalhar com invertebrados, né? Mas vou tentar aí conversar um pouco sobre minhas impressões do filme e os dinossauros vivem entre nós, na verdade, né? Uhum. Legal, um ótimo ponto de partida. Nós também temos aqui hoje o Arthur Gasparindo Moreira, um estudante de Ciências Biológicas Jurássico, brincadeira, também um grande apreciador de filmes e um grande pesquisador de curiosidades sobre os filmes. Bem-vindo, Arthur. Olá. Talvez eu não esqueci, hein? E Gabriela Larissa, nossa host aqui do podcast, neurocientista, caso seja o último episódio de hoje. Caso não seja, ela ainda é neurocientista. De fato, e uma grande não especialista em dinossauros. Porém, eu conheço um especialista ótimo em dinossauros. Ele tem 3 anos e meio agora, ele sabe bastante coisa e me ensinou muita coisa recentemente. Eu vi várias coisas que eu aprendi com ele acontecendo lá no filme. Foi muito bom, mas depois a gente entra nessa questão. Para contextualizar o público, dessa vez nós novamente levamos o nosso convidado ao cinema, então a gente assistiu ao filme juntos. Então, se vocês quiserem, gente, passear no cinema com a gente, se você tiver algum tema legal para falar no nosso podcast, entre em contato comigo nas redes sociais e a gente faz esse passeio também. E precisa pelo menos estar matriculado no doutorado, tá? Menos que isso a gente não tá aceitando, não. A gente tá assim, na verdade. Então, Vitor, se você quiser começar falando o que você achou do filme, a sua impressão geral, se você já acompanhava a franquia. Eu acompanhava, sim, na verdade o primeiro filme é de 1993, né? Eu nasci em 94, então o meu primeiro contato com o filme foi tipo sessão da tarde, assim, né? Não foi tipo aquela coisa. Mas já gostava, assim, é um clássico, né? O de 93, assim, a direção do Steven Spielberg, né? Realmente é aquele filme muito bom, né? E eu acho que em comparação com os novos, eu particularmente sou mais velha guarda, assim, né? Eu gosto mais dos antigos e tal. Inclusive esse último filme aí, o Jurassic Park Dominion, não sei se vocês viram naquele site de críticas, o Rotten Tomatoes. Não. Ele foi o pior avaliado da franquia inteira. Acho que ele tá com mais ou menos uns 30% de 100% das críticas, né? É um filme, assim, ele é pra entreter, né? Então é um produto da indústria cultural, assim, né? É um produto da indústria cultural. Não tem tanto essa dimensão científica, apesar de que os dinossauros foram melhor retratados, né, com mais acurácia do que os filmes anteriores, né? A gente tem os dinossauros de penas, né, e tudo mais. Bom, a minha impressão pessoal do filme, né, enquanto obra cinematográfica, né, não é o tipo de filme que eu, né, meu tipo de filme favorito, assim, né? Mas, eu achei assim, é um filme de monstro, é um filme meio, né, e tal, e o dinossauro cumpre esse papel de monstro, mas eu achei interessante algumas partes que, por exemplo, os dinossauros nos primeiros filmes, principalmente, eles cumprem 100% esse papel de monstruosidade, né? Agora alguns deles apresentam um comportamento mais animalesco, né? Tipo aquele, o Dreadnoughtus, né? Aquele pescoçudo que aparece na neve no começo, meio que chamando um ao outro, né? Aqueles lá, os Parasaurolophus andando em manadas e tal. É uma coisa mais animalesca e não monstruosa mais, sabe? Isso é legal. Só que, por outro lado, eu achei que os dinossauros, eles são usados como meros objetos de cena numa trama paralela, saca? Tipo, vamos jogar um dinossauro aqui pra prender a atenção da galera, saca? Então, tipo, eu achei que os dinossauros perderam um pouco do protagonismo nesse filme, né? E achei também que foi muito massa ver os atores do primeiro filme, né? Que o que faz o Dr. Grant lá, né? O tiozinho lá. Que tá lá na escavação, e a moça também, né, que acabam ficando no final e tudo mais, né? Posso dar spoiler, né? Pode.
acabam ficando juntos no final e tal. Muito massa ver eles, apesar de que eu achei que também, tipo, a participação deles poderia ser maior, assim, né? Eles são ótimos atores, talvez não tenha sido 100% aproveitado, assim. Enfim, minhas impressões pessoais, né? Mas da parte mais científica, eles têm, né, um conselheiro, paleontólogo, né? Um especialista em dinossauro que dá os pitacos lá e tal. E muito massa ver o Pyroraptor, né, com penas, né, finalmente, né, apesar de que o Velociraptor deveria ter penas também e não tem, né. Sim. Mas muito massa ver também o cuidado parental, né, porque isso é real mesmo, eles tinham, alguns, né, principalmente os dinossauros menores, tinham esse comportamento parental, de cuidado parental, porque eles são descendentes, as aves são descendentes diretos, principalmente dos terópodes, né, foi o que eu falei no começo, né, as aves são literalmente dinossauros, então muito do comportamento é semelhante, a gente tem fósseis que são preservados, por exemplo, do adulto em cima dos ovos no ninho, saca? Tipo, cuidando ali, e foi soterrado, né? E fossilizado e tal, mas estava ali cuidando. Tem também alguns ninhos que você tem ovos fechados e restos de ovos de alimento e juvenis mais velhos que outros. Então, você vê que eles ficam mais tempo, bastante tempo no ninho, saca? Então, existia um cuidado parental, e isso foi retratado no filme com a Blue, né? E o Beta, que é o filhinho dela, que brotou por partenogênese. Isso é muito massa, foi legal também. E aí tem as partes mais assim, né? Tipo, foi legal ver aquele dinossauro com as garras grandes também, né? Que eu esqueci o nome, é muito interessante também. E aí tem as partes mais assim, viajadas, né? Vamos falar assim. Tem aquele dinossauro que é um clássico do primeiro filme, né? Aquele que abre o guarda-chuvinha aqui, que eu esqueci o nome. Sim. Aquele guarda-chuvinha, a gente zero evidência que aquilo existiu, né? Aquilo ali é completamente teórico, né? Inclusive eu vi recentemente uma entrevista com o Steven Spielberg, que ele disse que esse é o dinossauro favorito dele do primeiro filme lá que ele fez, e que ele inventou ele do zero, completamente. O nome que eles deram pra ele no filme é o Dilophosauro, só que o Dilophosauro não tem nada a ver com ele, era um dinossauro grande, inclusive, era topo de cadeira, um predador, e ali é tipo um pequenininho, e ele só foi lá e falou: eu queria um dinossauro que parecesse uma cobra, cuspisse veneno, abrisse lá o leque. No pescoço. E é isso, ele só inventou o dinossauro mesmo. Criação exclusiva do Steven Spielberg. Licença poética. A parte da licença poética, legal. Exatamente. Ele não tem, né, um guarda-chuvinha que não existe, ele também não cuspia veneno, mas pelo menos tinha aquelas placas na cabeça, assim, aquilo é real, né? É isso, acho que as impressões gerais, assim, tem o Giganotossauros também, que aparece como um vilão, né, e aí no final tem ali o Tiranossauro batalhando com ele e tal, né? Foi interessante também. E acho que é isso, assim, de um modo geral, achei interessante aí essa parte, né, por fora da parte não tão boa. Mas aí tem a parte também se a gente for pegar a acurácia, o realismo, né? A hora que a moça chega pra chamar o Dr. Grant lá, que ele tá lá escavando, né? Primeiro que assim, os caras escavando lá, tudo bonitinho, né? Tudo montadinho, dinossauro debaixo da terra. Dificilmente isso vai acontecer, né? Mas eu acho que assim, o que eu achei mais surreal dessa parte, na verdade, era a tenda dele, né? Porque você vê a tenda dele, tinha lá gavetas com documentos e coisinha enfeite pendurado, né? Aquela puta tenda toda estruturada, assim, né? Você podia colocar um dinossauro falante que ia ficar mais realista do que um paleontólogo com esse financiamento, tá ligado? Sim. Faz sentido. Essa parte que você falou deles escavando um dinossauro inteirinho no chão é uma parte que eu achei muito legal do filme, porque foi a parte que eles usaram o termo paleontologia, que ele fala tipo, nós escavamos, e por que escavamos? Porque tem ciência nessas rochas, foi a parte assim legal. Depois disso, toda a trama, a parte científica começou a se concentrar muito mais na genética, que é a nova magia da atualidade, do que na paleontologia em si, né? Então eles deram essa trocada. Esse filme, ele também não é muito meu tipo de filme, mas eu tive essa mesma percepção de que era a história de tipo as pessoas e eventualmente elas encontravam os dinossauros aqui e ali, atrapalhando o que elas estavam fazendo. Então não é sobre dinossauros. Mas eu fiquei sabendo que ia ter dinossauros realistas nesse filme. E eu tava pensando, como eles vão fazer o dinossauro com pena? Isso foi uma coisa que eu soube alguns anos atrás, que na verdade as aves, que são os descendentes de dinossauros, que a gente cresce achando que são os répteis, pela forma que eles são retratados. E aí desde que eu soube essa coisa das penas, que já faz alguns anos, eu não sabia como o dinossauro com pena se pareceria. E aí no filme eles colocaram de uma forma que ficou dinossauro ainda e ficou com pena. E eu fiquei pensando, eles vão fazer o quê? Tipo um passarinho gigante.
É? E não era um dinossauro, isso eu achei legal. Mas é engraçado, porque o Velociraptor, por exemplo, que eles usam lá no filme, desde o primeiro filme, pelos fósseis... Na verdade, desde o primeiro filme, já tinha fósseis de Velociraptor, já sabiam que ele tinha penas e que ele parecia tipo um peru grandão, assim. Só que o Steven Spielberg também, ele falou na mesma entrevista que eu tava vendo, ele falou que ele escolheu um design mais reptiliano aí, porque é o que as pessoas imaginavam. E ele se baseou numa outra espécie que chama, acho que Deinonychus, alguma coisa assim. Certo. Que ele tem bem menos penas. Ele ainda tinha penas, detalhe. E ele era mais parecido com o do filme, que ele era grandão, mais reptiliano, assim. O Velociraptor, ele era um animal pequeno, caçava em bando. Tinha o negócio lá da garra, que eles mostram no filme e tal. Mas ele era nanico. Ele tinha, acho que era 1 metro de altura, um negócio assim, pelos fósseis que tem. Isso é engraçado. Quando eu converso com dinossauros com o meu outro especialista, que tem 3 anos e meio, ele não tem noção de, por exemplo, espécies, né? Então, pra ele, tipo, o dinossauro do pescoço grande, tipo, só tem um tipo. E aí, depois que eu dei uma pesquisadinha pra olhar algumas coisas sobre o filme, cara, tem dinossauro de todo tamanho possível. Tipo... E aí tinha uns que eu pensava, não, esse daqui vai ser o alossauro. Eu olhava e na verdade tem tipo vários, com vários outros nomes que não são o que eu tava pensando e é totalmente outra coisa. Isso também foi uma coisa que me surpreendeu. E no filme eles pegaram bastante referência em dinossauros não tão clássicos. Sim. Né? Eu achei isso muito legal também. Porque o que eu mais conhecia era tipo, sei lá, o Tiranossauro Rex, o Alossauro, o Triceratops, o Pterodáctilo e o Diplodocus. Que foi o que eu aprendi com o meu sobrinho. O que eu lembro mais era do Iguanodonte, na verdade, que é aquele do filme da Disney, o Dinossauro, que é o protagonista lá, que é caçado pelos Carnotauros e tal. Aquele filme era bem legal. Foi um dos primeiros filmes, assim, que pensou, vamos tentar fazer um negócio parecido de como seria de verdade, com base em evidências de paleontologia real, assim. Inclusive... O Carnotauro, ele foi, tipo, descoberto muito recente a produção daquele filme. E o fóssil, o primeiro fóssil que tem, inclusive, tá lá no parque da Disney, na fila do brinquedo do Jurassic Park. Uau! Engraçado. Nossa, e esse filme, eu não vi os outros, os antigos, então eu não reconheci nem os atores que apareceram, não sei o que melhorou, o que piorou. Esse foi o único que eu vi de toda a franquia, né? Vi logo o pior pela crítica. Sim. Azar o meu. Eu senti falta na história de algumas coisas que devem ter sido abordadas em outros filmes, né? Sobre a história dos personagens e tudo mais. E ele, no geral, é tipo um filme de ação zona, assim, né? Não tem nada de muito novo nele. Mas, eu achei que ele ia trazer, tipo, uma luz pra essa parte de paleontologia, porque a gente tava super afim de fazer o episódio, pensando nisso há um tempão, e aí eles não trouxeram. E naquela cena, que eles estão de novo achando o dinossauro inteiro, além de que é o momento em que eles falam da paleontologia, eu fiquei pensando, como eles sabem onde escavar? Tipo, como é escolhido o local de escavação em paleontologia pra achar um fóssil? Tem ali um pouco de conhecimento, um pouco de estratégia, um pouco de sorte também, né? Então, primeira coisa, você vai procurar sempre rochas sedimentares, né? Obviamente, né? Rochas ali que elas surgem a partir da deposição de sedimentos, seja pelo vento, seja pela água e tal. Rocha magmática e metamórfica, obviamente não vai ter fóssil, né? Não tem como você preservar um fóssil numa lava, nem nada assim. Então, primeira coisa, né? E aí 5% das rochas do planeta são sedimentares, só que elas cobrem 75% da porção continental, então é bastante amplo, né? Então a gente reduz um pouco, assim. Aí, a partir disso, você precisa meio que ter uma ideia do que você está procurando, né? Eu, particularmente, trabalho com Cretáceo, né? Amostras do Cretáceo, então eu preciso ir em lugares onde eu sei que é Cretáceo, né? Isso aí vai ter uma série de maneiras de datar isso, né? Seja por datação relativa ou datação absoluta por radiometria, né? Mas então, geralmente o que a gente faz é pesquisar mapas paleogeográficos e ver coisa na literatura, né? Muitas vezes, assim, vai ter já gente que pesquisou lá, né? Por exemplo, lá na Bacia do Araripe, que é onde eu trabalho, os primeiros trabalhos são do século XIX, né? Então já se sabe que tinha fóssil lá, né? No começo acharam peixes e tal, e aí aos poucos foi explorando e achando mais coisa. Então você meio que vai sabendo assim, meio que vai passando, né? De um cientista para outro, assim.
E aí tem aquela coisa também né, se você for pensar na paleogeografia, você tem o princípio da continuidade lateral, né? Então, se você tem aqui, né, um extrato aqui, aí tem o Gondwana, né, que é quando a América e a África eram juntos, né? Então, por exemplo, você tem provavelmente um extrato semelhante ou o mesmo extrato na África, né? Então, você sabe mais ou menos onde bater, né, onde martelar. Né? Às vezes, por sorte também, às vezes tem uma empresa lá explorando calcário e acha um fóssil, né? O que é um problema às vezes, né? Porque quando acha fóssil, você... sei lá, na minha visão particular, né? Isso é uma coisa que divide, assim, os paleontólogos, mas eu acho que tinha que fechar. É um patrimônio histórico, é um patrimônio científico, é um patrimônio biológico da história natural brasileira e mundial, né? Então, tinha que fechar tudo ali, e baixar o departamento lá e interditar para poder pesquisar, né? Mas aí, claro que o cara que tá explorando calcário não quer que isso aconteça. Então, eles vão preferir, muitas vezes, destruir os fósseis do que acionar, né, os órgãos competentes para fazer essa prospecção. Então tem essas dimensões, e a dimensão estratégica também, né? Se você vai lá num lugar, num afloramento, né, onde a rocha que você quer prospectar tá à amostra, é legal você ir no lugar onde tem mais rocha possível, né? Porque você tem mais superfície, né, para prospectar, né? Você não tem, assim, você tem bastante. Então, geralmente escarpas, né, e tal, para você poder martelar bastante ali. E é isso, assim, basicamente, você vai meio que juntando, compilando informações que já existem na literatura e indo nos lugares. Então a chance de eu achar um fóssil no meu quintal é muito pequena, né? Aqui em Botucatu, sim, por ser uma coisa basáltica e tal, mas sei lá, se você estivesse em Araraquara, por exemplo, não necessariamente. Né? Bom saber que não é impossível. Tem alguns desenhos que fazem isso, né? Eu já vi em gibi, de tipo, as crianças estão brincando no quintal, aí tá brincando na caixa de areia e achou um esqueleto de dinossauro inteiro, não é nem um fóssil, é tipo um esqueleto mesmo. Muito legal. Um crânio de Tiranossauro Rex. Assim. Inteiro o corpo, assim, no quintal delas. Eu já vi umas coisas dessas. Engraçado, legal. Vamos saber que se eu morar em Araraquara tem uma chance. Inclusive na Catedral de Araraquara, a calçada, né? Porque é arenito, né? Exploração de arenito. Lá você tem, por exemplo, se você andar lá, você vai ver pegadas de dinossauros, assim. Que o pessoal pega arenito pra construir, sei lá, pavimento. E aí no pavimento você tá andando assim na rua e tem a pegada de dinossauro. Nossa, que legal, eu não sabia. Que maneiro. Nossa, e o que exatamente fica conservado nos fósseis? Porque eu vi falar, né, que essas penas de dinossauros, há muito tempo atrás, eles não sabiam que existiam porque elas não ficam conservadas em fósseis. O que fica conservado? Olha, vai depender, assim. Tem, geralmente, no caso de ossos, né, no caso de vertebrados, que o osso é fosfato, né, fósforo, ele pode ser substituído por outro mineral ou pode ficar preservado, né, o próprio osso ali. Você pode, né, partes duras geralmente, né, principalmente osso, ou então no meu caso que eu trabalho com bivalves, né, com moluscos, a concha, né, por isso que às vezes tem até uma convenção não, uma crença, uma frase que na paleontologia é meio moluscocêntrica, né, porque lógico, o bicho tem parte dura, né, tem muita coisa para você pesquisar, principalmente aqui no Brasil que a gente tem, se comparado por exemplo com a Argentina, a gente tem pouco dinossauro. Então você acaba indo, né, ficando meio moluscocêntrico mesmo assim, porque faz sentido, né, porque tem parte dura. Mas tem alguns tipos de depósitos fossilíferos que não, por exemplo, lá onde eu trabalho, não exatamente no extrato, né, na pedra, na rocha que eu faço a prospecção. Um pouco abaixo tem os calcários laminados da formação Crato, né, que é a bacia do Araripe, uma bacia que é mundialmente conhecida, porque na formação Crato é o tipo de depósito fossilífero que a gente chama de Conservat Lagerstätten, né? Que é um termo em alemão cunhado pelo cientista Zeilacher, acho que em 1970, mais ou menos, que são depósitos que têm preservação extraordinária, né? De fósseis. Então, se você for lá no Araripe, tem muito trabalho do Araripe, né? Acharam, sei lá, pterossauro com membrana alar ainda preservada, com tecido preservado, saca? Com pena preservada, saca? Às vezes com cor, sabe? Então, tipo, é possível também preservar. E aí, vai depender das condições, né? Que aquele animal foi soterrado, foi preservado ali. Ali tem várias, né, leituras de como aquilo pode ter acontecido, mas provavelmente ali houve uma ação bacteriana que criou ali uma mucilagem ali, que acabou, tipo, preservando esses bichos, né?
Mas assim, não é tão frequente assim, né? Tem vários no mundo assim, conhecidos, mas a maioria das vezes a gente vai sempre procurar por partes duras dos animais. Né? Nossa, que legal. Eu nunca tinha ouvido esse termo moluscocêntrico, eu nunca podia imaginar. Quando fala pra mim, tipo, em paleontologia, estudo de fóssil, surpreendentemente, eu acho, normalmente eu penso em peixe. Muita gente pensa, né, em dinossauro, mas eu nunca tinha pensado na parte dos moluscos, assim, dos invertebrados. Geralmente as pessoas pensam em espécies extintas e coisas mais diferentes, assim, que são mais aliens pra ela. Mas eu acho engraçado, quando eu fiz a matéria de paleontologia com o Marcelo, ele mostrou lá, na verdade na matéria de geologia ele já mostrou, que tem tipo camadas de fósseis que são repletas de conchas de moluscos, que é tipo, parece que é inteira, aquela camada inteira é um monte de molusco, porque eles iam morrendo, deixando concha ali e ficava lá no fundo do mar, e era um lugar fácil de preservar, e ficava tipo rochas inteiras, repletas de moluscos. Isso era chocante, é uma coisa que a gente parece algo muito mais raro quando falam de dinossauro, que é mais difícil de encontrar. Só que, sei lá, o dinossauro ele tem esse apelo, né, de ser predador, de ser grande, da gente não ter convivido. Sim. Aí acho que é um pouco mais fantasioso e as pessoas acabam fixando mais. Porque moluscos ainda são coisas que existem. Então, né, parece uma coisa um pouco mais comum. Embora não necessariamente os que a gente tem agora sejam os que tinham antes, né? Mas às vezes passa despercebido esse tipo de coisa. Mas isso é uma coisa engraçada, os dinossauros terem esse apelo tão forte. Eu não sei se aconteceu com vocês quando vocês eram crianças, mas crianças normalmente têm muito essa questão de gostar muito de dinossauro, né? Eu descobri que isso é uma coisa super frequente. Sim. Eles fazem, tipo, infinitos brinquedos. Como eu falei já, o meu sobrinho, ele gosta muito de coisas de dinossauro. E eu não sei de onde veio isso. Tipo, tem umas musiquinhas de dinossauro, músicas infantis, mas tem música infantil sobre tudo. E por que ele pegou especificamente essa coisa do dinossauro, sabe? Eu não sei qual que é o apelo, assim. Não sei se vocês já conviveram com crianças que gostavam muito também, assim. Se vocês foram essas crianças. Inclusive, eu nunca me imaginei como paleontólogo, na verdade, né? Acabou acontecendo, eu fui feliz de ter acontecido, né? Mas o meu primeiro livro de ciências, quando eu era criança, que era daquela revista Recreio, né? Que vinha uns volumes às vezes, foi de dinossauros. O primeiro volume que eu tive contato com coisa científica foi um livro sobre dinossauros, né? Eu não sei, eu acho que querendo ou não, o Jurassic Park cumpriu esse papel também, assim, de atrair os olhos para a paleontologia, né, lá em 1993. Não sei como que era antes disso, não. Não sei, porque eles são seres fascinantes mesmo, né, e você pensar, poxa, sei lá, você tá lá, falando por mim, né, sei lá, você tá lá no campo e você escava e você vê uma concha que seja, né, aquela concha, ela tá enterrada faz 100 milhões de anos, você foi o primeiro ser que desenterrou essa concha, ela tá 100 milhões de anos enterrada lá, né? É fascinante, né? Mas, então acho que talvez seja esse papel também. Tem essa questão da descoberta, né? Não sei, mas eu acho isso muito engraçado. Sim. E quando você decidiu que você queria seguir nessa área? Acabou acontecendo, assim, na verdade, né? Eu entrei em 2012 na universidade, né? Eu tenho 17 anos, assim, meio sem saber, assim. Eu tinha comigo que eu queria trabalhar com genética, com molecular e tal. Aí eu tive uma experiência, né, trabalhando num laboratório de genética animal e, assim, massa, mas eu vi que não era pra mim, assim, né? Era mais a vibe, assim. No meu terceiro ano de graduação, eu fiz um intercâmbio, né? Eu fiquei um ano na Escócia, na Universidade de St. Andrews. E lá eles tinham uma divisão entre os biólogos. Tinham os Green Biologists, os biólogos verdes, e os Red Biologists, que eram os vermelhos. Os vermelhos é a galera do laboratório, que trampa com PCR, né, com genética e tudo mais molecular. E os Green são a galera do campo, né, que curte uma ecologia, que vai pro mato e tal. E aí eu me identifico como Green ali, né. Falei, putz, eu acho que é isso aí. Mas ainda não estava definido assim o que eu queria. Trabalhei um pouco com comportamento, né? Entrei nessa brisa de querer trabalhar com comportamento. Lá eu trabalhei com comportamento sexual de grilos. Lá na Escócia e tal. Também não foi assim, então, assim, tipo, nossa e tal. Aí quando eu voltei aqui para o Brasil, eu precisava fazer meu TCC, né? Porque eu já estava no último ano. E aí eu falei assim, cara, eu não sei o que eu quero fazer, tá ligado? Então eu vou procurar professores docentes que me marcaram, professores bons, né? Professores que... Então, um dos e-mails que eu mandei foi pro professor Marcelo, ele foi bem solícito, então interessado, né? Tinha linhas de pesquisa disponíveis ali. Aí eu comecei, mexi ali e achei da hora, tô lá até hoje. Tô lá até hoje, faz de 2017 até hoje, eu tô trabalhando com paleonto. Nossa. Legal. Engraçado, foi quase o contrário do que aconteceu comigo, porque eu que tô entrando na área molecular, assim, agora, só que
quando eu entrei, eu tinha lido um monte de coisa, tipo, do Richard Dawkins, por exemplo, e eu queria, porque queria trabalhar com coisa de, tipo, estudar evolução. Só que, tipo, como que você estuda evolução, né? Tem gente que é como faziam mais antigamente, ainda tem gente que estuda assim, que estuda morfológico, vai lá, estuda anatomia, compara. E eu achava que ia ser só assim. E aí eu conheci, tipo, coisas de genética molecular, e que hoje em dia as descobertas mais recentes de evolução das espécies, diferenciar, assim, é tudo molecular. E aí eu me apaixonei e acabei indo pra genética. Teve até a época que você queria trabalhar com as preguiças, Pois né? é, eu queria trabalhar com comportamento, Vocês são complementares, olha só. Engraçado. Pontos de partidas opostos indo pra lugares opostos. Mas uma coisa aqui que a gente tá querendo te perguntar há muito tempo, Vitor. Se diz paleontólogo ou paleontologista? Porque, tipo, em inglês eles falam paleontologist, mas aí eu percebi que eu acho que eu nunca ouvi essa palavra em português, cara. Não tem, acho que eles chamam de biologist também, né? Por que você fala biologista? Sim. Paleontólogo mesmo. Paleontólogo, né? Paleontologista é feio em português. Certo, nem paleontologista, nem paleontólogo, é paleontologueiro. Paleontologueiro. É o paleontologador. Então tá, paleontólogo, ok. Sim. Uma curiosidade também, Vitor. Existe graduação em paleontologia? Olha, eu acho que tem sim, se eu não me engano, em alguma universidade do Nordeste, eu não vou saber te precisar agora, aqui no Brasil existe, né? Mas assim, é a minoria. Geralmente você chega na paleontologia ou fazendo geologia, ou fazendo biologia. E aí você faz uma pós em paleontologia, né? Ou, na verdade, por exemplo, eu faço em geociências, né? Nem todos os lugares vão ter programas de paleontologia. A gente tem lá no Rio Grande do Sul um programa muito bom em paleontologia e tudo mais. Mas existe uma, acho que aqui no Brasil é só lá, se eu não me engano, não posso estar falando besteira, mas talvez seja Pernambuco. E eu não sei como é que é nos outros países, talvez tenha também, mas eu acho que tipo, o jeito usual, né, o jeito mais clássico de chegar lá é através da geologia ou da biologia mesmo. Nossa, legal. Então não é uma coisa clássica, né? Existe em um lugar, mas aquelas graduações assim não... que surgiu mais recentemente. Não comuns, né? Entendi. Isso. Ser orientadora é geógrafo, né? Geógrafo. Eu vi isso esses dias. Geografia é um curso que eu queria fazer como segunda graduação, porque eu sou biomédica. E eu tava pensando de fazer uma segunda graduação só por conhecimento. E eu fiquei pensando o que seria a graduação mais abrangente possível, totalmente fora do que eu já fiz. E aí eu cheguei na conclusão de geografia, que vai pegar, né, um pouco desde a geografia da Terra, que vai para aquela questão de estudar os biomas, vai um pouco para a parte da geologia, para essa parte toda que eu achava muito legal no ensino médio, até a geopolítica, que vai pegar um pouco de história, que para mim é uma coisa bem longe da minha zona de conforto, né? Seria um desafio, assim. É uma coisa que eu penso em fazer. Achei muito legal quando eu vi que ele é geógrafo. Na verdade, mais um gancho para uma curiosidade, que quando eu tava pesquisando as coisas do filme, que o filme chama Jurassic Park, né? Chama Jurassic Park, Jurassic World, e todo mundo pensa, o Jurássico. Só que os dinossauros não existiam só no Jurássico. Inclusive teve duas extinções de dinossauros. Teve a do Jurássico, que é do Jurássico-Triássico, né? E a do Cretáceo, que é mais recente. E todos os dinossauros mais famosos, tipo o Tiranossauro Rex e tal, é tudo do Cretáceo. Então é tipo, Jurassic Park, mas não tem nada do Jurássico lá, tem um ou outro só. É engraçado. Exatamente, o Cretáceo é um período, né? A gente usa essas divisões temporais aí para compreender melhor, né? Existe existe um site, né? Existe uma organização, um órgão, na verdade, né? Dos pesquisadores lá, onde eles fazem uma linha temporal que ela é sempre calibrada todo ano, todo semestre, na verdade, surge uma nova, né? Que é ali mostrando os éons, os períodos e tudo mais, regulando certinho quantos milhões de anos e tal. Tanto é que aquela coisa do terciário não existe mais, né? Antes era terciário e tal, agora é paleógeno e neógeno, né? É uma outra nomenclatura. E vai mudando, né? Muda um pouco assim, e aí toda vez você tem que ir lá ver. Mas o Cretáceo, ele é uma convenção temporal pra gente entender melhor, né? Permiano, Jurássico, Cretáceo, Carbonífero e tudo mais. O Cretáceo, ele é aquele período que vai abranger ali, se não estiver viajando, acho que é por volta de 120 até 60 milhões, mais ou menos, de anos, né? Atrás.
E é isso, vai ser esse período e aí dentro de um período tem vários andares, né? Então, por exemplo, no Cretáceo você começa no Maastrichtiano, eu trabalho com Aptiano, então aí tem Barremiano, Valentiniano, Aptiano, Albiano, e aí você vai subindo os andares até chegar no próximo período, né? Que aí tem a extinção KT, né? Cretaceous, que era terciário na época, né? Agora é Paleógeno. E é isso, é uma convenção para facilitar a gente estudar o negócio. E para você que trabalha com essas eras geológicas, essa questão das grandes extinções em massa, você acha que a nossa extinção está muito próxima nesse momento, assim? Tipo, qual a sua perspectiva sobre essa ideia? Porque tem muita gente que fala, né, inclusive falando dessa questão das mudanças climáticas, né, de que a gente está passando por uma fase geológica que a gente está se aproximando de uma grande extinção. Não sei se você tem alguma opinião sobre isso, alguma informação. Eu acho que tem tem uma questão aí, né? Porque vai ter pessoas assim que, por exemplo, vão achar que a ação antrópica não influencia em nada, né? Que a gente somos pequenos demais para influenciar no ciclo da Terra, né? E é um aquecimento normal e tal. Não sei, né? Isso aí é um debate, né? Pra mim, particularmente, com certeza influencia, né? A gente já chegou nesse nível de interferência no ambiente, assim, Somos né? pequenos, mas 7 bilhões de pequenos. Pois é. E assim, a gente uma coisa um pouco, né, por fora, né? Não somos só seres naturais, né? Porque você vai ter também pesquisadores aí que vão falar que o ser humano é parte da natureza, então tudo que ele faz é natureza, né? Só que não, né? Pelo menos pra mim, né? Nós somos seres biopsicossociais, né? Tem toda uma coisa dialética aí no meio que isso não abrange uma visão. Eu acho que biologizar assim, o comportamento humano é uma coisa muito reducionista, né? Então eu acho que extinção, eu não sei, eu acho que assim, a gente pode estar acelerando um processo onde as condições de vida vão ficar um pouco hostis para a gente e para as espécies atuais, né? Essa coisa de fim do mundo não tem muito, né? O mundo vai continuar suave, mas a gente está aí nesse processo de aceleração, inclusive chegando ao ponto, né? Porque assim, eu agora falo a minha opinião, assim, né? Onde eu fico no espectro, assim, isso aí ela deriva dessa busca pelo lucro sempre, né? Deriva da busca pelo lucro, deriva aí dando nome aos bois do capitalismo, né? Então a gente tem aí essa tendência aí social de destruição mesmo, né? Chegando ao ponto, né, que eu acho bizarro, de você ter milionário investindo em sair do planeta, porque é preferível você sair do planeta do que você cuidar do planeta que você já tem, porque isso vai cortar a sua taxa de lucro, tá ligado? Então, tipo, eu acho que nesse sentido aí a gente pode estar caminhando para um futuro um pouco preocupante, né? Se a gente for pegar uma frase da Rosa Luxemburgo, né, que foi uma revolucionária alemã da época, né, 1920 e tudo mais, ela falava socialismo ou barbárie na época, né? Eu acho que essa frase ela já tá a gente pode atualizar ela para socialismo ou extinção, na minha opinião. É engraçado porque quando eu tava pesquisando, né, pra falar, né, dos assuntos, eu achei lá um negócio que é as 5 grandes extinções, as extinções em massa e tal. Só que tem lugares que já falam de 6, que a 6ª é agora, e não é nem a nossa extinção, é a extinção das espécies. A gente já está causando a extinção de um monte de espécies o suficiente para ser comparado com uma extinção em massa. Tem toda a discussão do antropoceno, né? Como um período também, né? Sim. Como antropoceno, né? A gente chega nesse nível de influência no planeta onde a gente, né, determina um novo período temporal ali na história geológica da Terra, o antropoceno. Porque você tem até depósitos, né? Depósitos de lixo, né? Quase litificado, né? Então tem essa dimensão também, e eu acho que é bem por aí mesmo, né? A gente tem você falou dessa parte dos seres humanos serem biopsicossociais e você falou dos dinossauros terem um cuidado parental. Então, os dinossauros, eles precisam de socialização, eles são seres sociais também? Você tem essa informação? Olha, provavelmente alguns deles sim, assim como a gente tem animais aqui que são hoje, né, que são solitários. E, por exemplo, se a gente for pegar quando a gente vê várias ossadas juntas, ou então várias pegadas juntas, provavelmente esse animal tinha um comportamento de manada, né? Então sim, provavelmente eles tinham uma comunicação social. O Parasaurolophus, que é aquele que parece, né, que isso realmente é laçado e passa a mão na cabecinha dele, né? E tal. Ele tem aquela estrutura, né, óssea
na cabeça, aquilo, se eu não me engano, se eu não estou enganado, alguns pesquisadores em parceria com o pessoal da música estudou essas estruturas e viram que aquilo estava conectado com o sistema respiratório dele, ou seja, aquilo ajudava ele a produzir som. Então eles tinham um nível relativamente complexo de comunicação também, né? Eles não eram tão inteligentes quanto um cachorro, quanto um lobo, por exemplo, mas eram assim, tão inteligentes, sei lá, quanto um gambá, vamos falar assim, né? Existia um cérebro ali que... Então existia essa dimensão social, assim, de uma comunicação mais complexa, de comportamento de manada, né? E aí você tinha os predadores solitários, assim como a gente tem, sei lá, o tigre, né? A onça pintada, que são bichos solitários. Então... Sim, isso daí que você falou do desenvolvimento do cérebro, né? Deles serem inteligentes ou não. Como que essas características... Porque, sim, tem o que é preservado no fóssil, que você consegue ver. Você consegue, ele tem tal tamanho, dá pra estimar o peso, coisas assim. Mas essas características que não são morfológicas, coisas tipo comportamento, ou algumas até que são fisiológicas, porque tem estudos aí que falam que os dinossauros tinham sangue quente, por exemplo. E como que descobre essas coisas? Olha, aí a gente tem duas questões, né? A questão comportamental e fisiológica, elas vão ter abordagens diferentes. Se você for pegar, por exemplo, a comportamental, pode-se usar esses exemplos que eu dei, né? Muito osso junto, muita pegada junto ali, você vê que é um bicho que tinha manada. Você tem ali os ovos com o pai em cima, né? Com o genitor em cima, você sabe que tem cuidado parental, sabe que tem um nível, né, de comportamento ali. Você sabe, por exemplo, pelo dente, qual que é a dieta desse bicho, pelo coprólito, né, que é bosta fossilizada, basicamente. Você consegue ver o que tinha lá, o que esse bicho comia. Às vezes era preservado também conteúdo estomacal, né, você consegue saber. Lá onde eu trabalho, na Bacia do Araripe, em Santana do Cariri, no Ceará, tem um museu, né, um museu muito massa de Santana do Cariri, que tem lá fósseis. E um dos fósseis que tem lá à mostra é um peixe predando o outro. Fossilizou, né? Preservou ali. Então você sabe mais ou menos como que é, por exemplo, o comportamento predatório desses animais, qual que era a dieta deles. Se você pegar um desses animais que tinha cristas, por exemplo, sei lá, acho que um estegossauro tinha cristas, você vê o quão resistente é essa crista através do que está preservado, né? Se é resistente, pode ser para defesa, mas não é tão resistente assim, pode ser um display sexual, saca? Então, as penas coloridas e tudo mais, tudo isso dá informações um pouco pra gente inferir como que é o comportamento. Até essa coisa do Parasaurolophus mesmo, pra gente inferir como que é o som que eles e também observando animais hoje, né? Porque as aves, elas são literalmente dinossauros, né? Elas são terópodes, né? Elas são descendentes dos terópodes. Então, observando as aves, observando os semelhantes hoje, a gente consegue mais ou menos ter uma ideia de como era esse comportamento. Agora, e aí também a anatomia comparada, né? Comparando a anatomia. Agora a questão fisiológica é muito mais complicada, né? Assim, essa coisa do sangue quente aí, sei muito pouco desse debate, né? Eu olhei por cima, assim, antes de vir pra cá, mas eu sei que não é bem resolvido, né? É tudo assim. Mas assim, é importante a gente diferenciar inferência de especulação, né? Não é aquela coisa de tipo, todos os dinossauros eram roxos, então eu posso falar qualquer coisa. Não. É inferência baseada em concretude, né? Então, se eu não me engano, eles fizeram uma pesquisa onde eles olhavam os ossos, né? E pelos ossos eles conseguiam ver a taxa de crescimento desse animal. Só que isso é complicado, porque assim, por exemplo, a posição astronômica naquela época era diferente. Então os dias duravam mais ou menos, como é que você calcula quanto tempo, né? Esse bicho crescia. E será que esse bicho crescia continuamente ou ele tinha pulsos metabólicos onde ele crescia bastante e parava de crescer depois? Então não dá pra saber direito, né? Então fica uma coisa muito mais complicada você inferir fisiologia, né? No caso de invertebrado, a gente consegue inferir isso muito por morfologia, né? Mas a morfologia da concha, ela no caso dos bivalves, ela mostra pra gente se esse bicho escavava, se esse bicho era de infauna, se esse bicho ficava no substrato, né? Por fora do substrato, ficava na água em contato, se ele se enterrava, o que ele comia, né? Pelos rastros, pelos equinofósseis e tudo mais. Vendo também como fala, o registro, a rocha mesmo, né? Se aquilo era um ambiente lamoso e tal, você consegue saber mais ou menos, né? Onde esse animal foi encontrado, o que ele procurava, onde ele vivia e tudo mais. Se eu não me engano, o âmbar, ele tem bolhas de ar preservadas, às vezes também, você consegue inferir como que era a atmosfera naquela época. Tudo isso, assim, você consegue interpolando, às vezes é meio que uma coisa meio forense, assim, né? Você vai pegando compilando as informações e tentando montar um paleoambiente, né, que a gente fala. Criar uma história, né, a partir do que tem disponível ali naquela cena do crime. Sim, também tem nesse negócio dos paralelos aí com
as espécies viventes hoje, tem isso também, né? Que às vezes vê alguma coisa de morfologia que é similar. E aí tem paralelos. Eu sei que tem coisas que eles extrapolam mesmo e que não tem necessariamente muitos motivos. Então, por exemplo, não lembro o nome, o pescoçudão lá, esqueci o nome. Também não lembro. Qual deles? Não, qualquer um deles. Os que eram gigantes, que tinham gigantismo Eu chamo de e tal. Littlefoot. Os Vale dos Littlefoot Dinossauros. aí. Vocês assistiram, gente, Vale dos Dinossauros? Mas eu lembro que eu li que eles faziam paralelos com outros animais que têm gigantismo hoje, como por exemplo elefantes. E aí eles assumem, tem algumas coisas que eles assumem por paralelo mesmo, por anatomia comparada. E não tanto por, tipo, a gente consegue observar. Sim. Total. Tem coisas... Eu ainda tô chocada com o que você falou deles talvez produzirem música. Isso ainda tá me... Som, né? Som. Aliás, isso tem uma coisa muito legal no Jurassic Park 3. Não sei se você já assistiu o terceiro. Eles se comunicam de maneira complexa, os Raptors? Não Que ele fala da comunicação dele e no começo do filme mostra ele encontrando um fóssil de uma da laringe do Velociraptor, só do aparelho, assim. E aí tem uma hora lá que os Raptors cercam eles, porque eles estão com ovos do Raptor roubado. E aí ele pega esse fóssil, assim, que é tipo uma pedra, e assopra e faz o barulho igualzinho deles. E aí eles ficam tipo, estamos conversando, e vão embora. Ele negocia com eles assoprando a pedra lá. Engraçado, nossa, eu não vi esse. Mas não sei como seria o som. Mas se eles produzem som e se comunicam, e talvez sejam sociais, né, em alguns casos, eu fico pensando, às vezes a gente usa o termo biopsicossocial como um sinônimo porque a gente entende como cultura, né? Mas é para você considerar a dimensão biológica, a dimensão psicológica e a dimensão social. E tem vários animais que são sociais, eles também são biológicos, né, eventualmente, e a maioria deles a gente não sabe como eles pensam. Então eu fico pensando se às vezes essas extrapolações que a gente faz de pensar que nós somos muito mais biopsicossociais, na verdade não é só uma parte da nossa ignorância de como a cultura desses animais se manifesta. Por exemplo, se eles têm alguma forma de cultura. Porque eles podem ter, tipo, os ideais deles. Tem espécies que fazem coisas para ser aceitos num grupo, por exemplo, que eu diria que isso é uma das coisas que mais movem a humanidade. Muito do que a gente faz, inclusive nesse sentido de produtividade exacerbada, de consumismo extremamente acelerado, de tentar ter muitas coisas, é muito focado num sentido de ser aceito dentro de um grupo social, de ser visto por um grupo. E tem animais que têm comportamentos assim, que não se manifestam dessa forma, porque eles não inventaram, né, a parte monetária, mas eles também fazem coisas assim. E eu fico pensando... O quanto a gente não saber como um animal pensa, por causa das limitações que a gente tem para estudar isso, não faz a gente tentar se separar muito mais do que deveria ser, mas isso é só tipo uma especulação, assim. Isso é uma coisa que eles, às vezes, os cientistas, os pesquisadores, eles assumem a inteligência dos animais por causa de alguma coisa, tipo a relação peso do cérebro pro peso do corpo, uma coisa assim. Só que isso não necessariamente reflete, né, porque... Eu vi um vídeo recentemente que era um estudo em abelhas. E eles estavam ensinando abelhas tipo, a jogar golfe. E aí elas colocando a bolinha ali para receber o açúcar. E tipo, o inseto ele quase não. Ele praticamente não tem cérebro. É tipo um nódulo que tem ali na cabeça. E tem vários insetos que são tipo, extremamente inteligentes, surpreendentemente. Tem um negócio que as abelhas que elas conseguem comunicar coisas complexas. Tipo, a posição de uma fonte de recursos em relação... Fica a tantos metros, leste, norte... E conseguem, tipo, indicar... Vai lá uma abelha, acha o lugar, volta, conta pra colmeia... E a colmeia consegue achar sem nunca ter ido pro lugar. É surpreendente. É tipo um nível de comunicação de altíssimo nível. Uma coisa que eu lembrei agora... Não sei se vocês têm alguma informação, eu não tenho... Mas tem uma espécie de pássaro que costuma pegar objetos brilhantes pra acumular no ninho, não tem? Eu sei que corvo faz isso, mas eu não tenho. Por que ele faz isso? Não sei. Ele tá, tipo, acumulando, né, umas coisas. Eu não sei, vamos pesquisar isso, talvez seja um tema legal pra gente abordar. Mas tem isso, né?
Tem também algumas espécies de macacos também que gostam de roubar objetos de pessoas em lugares turísticos. Eles também guardam, só que eles brincam. Os macacos é pelo lazer. Tem muito... O corvo eu não sei o que ele faz com... Eu não sei também, mas a maioria dos animais tem esse negócio do estímulo cognitivo, deles pegarem coisas diferentes pra brincar e tal. Mas tem casos aí mesmo que eles realmente, tipo, guardam, acumulam. Inclusive recursos também, né? Você pega esquilos, por exemplo. Isso é uma coisa... isso é uma coisa muito legal. Tem uma espécie, é o esquilo, não é? Que enterra anões, só que num lugar falso. Meu, sim, isso é muito legal. Quando o esquilo acha que ele tá sendo observado por outros esquilos, ele tá lá com nós, aí ele cava e enterra nada. E aí depois ele vai em outro lugar e quando ele tem certeza que não tá sendo observado, aí ele enterra de verdade. Então ele faz buracos falsos pros esquilos que roubam nozes acharem que é ali que tá a noz. E aí quando ele tem certeza que ele não tá sendo observado, ele guarda de verdade. Isso tem um vídeo de um canal de ciência muito legal que a gente vê, que é o Kurzgesagt. Que é um canal, conhece, né? Muito legal. Muito legal. E eles falam lá que isso é um nível de inteligência extremamente complexo, porque faz com que esse animal entenda que ele existe, que ele tem uma necessidade e que ele vai ter essa mesma necessidade depois, porque ele tá guardando, ele não tá só comeu e acabou. E faz ele entender também que existem outros seres com as mesmas necessidades que ele, interessado nas mesmas coisas, porque ele esconde para que o outro animal não pegue. Então ele tem essa noção. Sim. E isso é uma coisa, tipo, extremamente complexa, se a gente parar pra pensar, né? De fato. Certamente. Acho que essa coisa da abelha também foi bem impressionante, né? Realmente a gente não tem essa noção, né? Essa questão da cultura, ela é bem controversa, né? Porque ela tem que partir de qual é a nossa definição de cultura, né? Eu tive aula com um professor lá na Escócia, né? Quando eu fiz o intercâmbio, que ele é especialista em comportamento de golfinhos, né? E ele defende muito essa tese de que cetáceos têm cultura, de que ele tem evidência de que cetáceos têm cultura, mas por enquanto só de cetáceos, porque cetáceos de fato são animais formidáveis, né? Baleias, golfinhos e tudo mais, e ele escreveu um livro, ele tem uma série de pontos para defender que esses cetáceos têm cultura e tudo mais. Só que eu acho que a gente tem que talvez diferenciar um pouco, né? Essa coisa do antropocentrismo, né? Eu acho que não necessariamente a gente ler o comportamento humano como uma coisa diferenciada, a gente tem que ser antropocêntrico. A gente tem essa tendência, porque a gente vem construído disso, né? Uma coisa que vem da Europa, né? Vem dessa coisa mais cristã e tudo mais. Mas se a gente pegar, por exemplo, uma visão mais indígena, né, do interagir com os animais, né, aquele cara que vive na mata e que ele encara uma capivara como um semelhante, ele não se acha melhor, ele não existe esse antropocentrismo, saca? Você tem, sei lá, fotos de indígenas que amamentam macacos, porque é tudo igual, a gente tá aqui na floresta, saca? E se você for pra floresta, tipo, a onça pode te comer como ela comeria qualquer outro bicho e tal. Então você está integrado ali e você não é superior a nada ali, né? Essa é uma ideia que ela é muito espalhada entre principalmente os povos originários aqui da América Latina, né? Essa coisa muito mais assim de você inclusive ter uma cosmologia que insere esses animais, né? Então a jiboia como um animal sagrado, o jaguar como um animal sagrado, né? Essa coisa que tipo você enxergar essas coisas sagradas não sempre com uma figura humana, né? Que é uma coisa que a gente importa da Europa, né? Então eu acho que é possível a gente ter um pouco essa diferenciação sem cair no antropocentrismo, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado para na minha opinião, né? Para não ter uma visão 100% assim biologizante desses comportamentos, porque eu enxergo o ser humano como uma coisa dialética, né? Então assim uma coisa molda a outra ao mesmo tempo em que ela é moldada por essa mesma coisa, saca? Então, tipo, a gente tem essa coisa biológica, com certeza, né? Mas essa coisa social, por exemplo, eu não vejo animal nenhum fazendo holocausto. Eu não vi nenhum animal praticando holocaustos, por exemplo, né? Então, tipo, eu acho que a organização social, ela emana de relações, como a gente se organiza, né? Ela emana de relações concretas, da maneira como a gente se relaciona, né? E existem várias maneiras diferentes, né? Que não são baseadas em acúmulo, por exemplo, né? Essa coisa do acúmulo, essa coisa que é um pouco mais alinhada ao liberalismo e tudo mais, que tá espalhado, né? Pelo mundo inteiro, inclusive aqui.
ela vem de um lugar muito específico, né? Ela vem da Europa, de um período histórico específico. E aí, se a gente for pegar uns povos originários da Papua Nova Guiné, por exemplo, eles vivem de uma maneira completamente diferente. Isso é uma coisa que eu ia falar também, que pode ser um ponto bastante diferente, a questão da globalização, da gente ser muitos e da gente conseguir se comunicar. Então, uma ideia que foi tida em um lugar muito longe, em outro momento consegue chegar aqui e isso mudar a gente, exatamente como você está falando. Isso, e os animais, eles não conseguem ter essa comunicação tão mais à distância. Então isso é um ponto que acho que diferencia totalmente. Com certeza. E assim, acho que para além da comunicação, a violência também, né? Porque essa ideia, ela chega aqui de uma maneira traduzida na forma de um genocídio, né? Tem que levar em consideração isso, né? Não existia a opção de não adotar essa ideia. Essa ideia foi enfiada goela abaixo e continua sendo mantida goela abaixo da gente hoje, né? Então acho que é muito isso, assim, eu acho que tem essa dimensão assim que a gente não observa, né, realmente no mundo animal. Isso não é um demérito dos animais, e não torna isso especial. Isso é uma característica. Isso é uma coisa, inclusive, tem uma série que é o Love, Death and Robots, não sei se você já assistiu. Sim. Você viu a nova temporada? Não. Nessa nova temporada tem um episódio que realmente me fez pensar sobre isso aí, tipo, qual é o valor da inteligência? E esse episódio, ele é assim, tem tipo, como se fosse uma colmeia, uma espécie alienígena aí, que é tipo uma colmeia que fica flutuando no espaço. E lá é exatamente como uma colmeia. Tem lá, tipo, tem a abelha rainha, tem os soldados, os que pegam comida, e fica ali, ela é autossustentável e tá lá flutuando no espaço, e eles não são inteligentes. Eles são animais não inteligentes, que é tipo, tem uma ameaça, eles atacam, estão lá comendo, estão vivendo. O que acontece? Eles têm uma adaptação que é tipo, eles conseguem adaptar muito rápido, tipo, na próxima geração tem uma característica nova que eles precisam para a colmeia. Então eles tipo conseguem gerar coisas tipo que aprende com o ambiente. E aí vai um cientista humano lá nesse lugar e fala, vou roubar um ovo aqui e vou transformar isso numa arma, vou criar minha própria colmeia e usar para tipo conquistar outros planetas. E aí quando ele chega lá, ele faz um plano mirabolante, fala com uma outra mulher que estava lá também, tenta enganar os caras para roubar o ovo. E o que acontece? Nasce um ovo que tem como fala, tipo um zangão ali, que é inteligente. E esse cara, eles evoluíram a inteligência ali rapidinho pra pensar num plano e contrariar o plano do cara e capturar ele. E aí levam ele pra esse zangão e ele automaticamente assume que esse zangão é o líder e ele fala, não, eu evoluí aqui só pra impedir vocês e é isso. E depois eu vou morrer e eles nunca mais vão precisar de novo, porque a inteligência é superestimada. A gente existe, essa mesma colmeia aqui existe há bilhões de anos e a gente nunca precisou disso e é isso aí. E aí, tipo, faz você pensar sobre isso. Tipo, será que a inteligência é tão importante assim? Porque é uma coisa custosa, assim, voltando à biologia, né, saindo da ficção. É uma coisa extremamente custosa. Ter um cérebro grande, você precisa de muitos recursos, muita energia. E assim, nós temos porque foi necessário no momento ali que a gente era, tipo, nômades na savana africana e que isso foi necessário e a gente acabou evoluindo essa característica. Mas por que isso é melhor do que outra espécie que evoluiu outra característica, que não precisou dessa inteligência? Ela tá viva até agora que nem a gente, né? Então, estão igualmente adaptados. Sim, de forma nenhuma. Essa questão deles não apresentarem uma cultura é um demérito. Mas eu gosto de dar essas viajadas, então eu fico pensando, e se eles conseguissem conversar com todos eles ao longo do mundo e conseguissem organizar, de repente, uma revolução? Será que eles fariam? Tipo, será que eles seriam capazes? Nossa, plantas tipo, enfim. Sim. Mas isso são coisas interessantes. E você tem um pouco de contato, né, com essa cultura indígena que você estava comentando. Sim. Como é esse contato pra você? O que você faz? É só por interesse próprio que você é movido? Você teve contato em... Olha, eu sempre tive um fascínio muito grande pela cultura indígena, assim, né? Eu tive meu primeiro contato direto, assim, com indígenas em 2017, né? Que foi com a dona Francisquinha Xawandal, a Detininha Xawandal, lá da Amazônia, né? Eu tive esse contato através do xamanismo, né? Através da consagração das medicinas da floresta, né? Da ayahuasca, do rapé e tudo mais. E abriu-se um mundo, assim, né, de descobertas, assim, que me ensinou bastante, né, você ter contato com... Aí eu fui começando a tentar pesquisar um pouco sobre epistemologia indígena, né, porque tem essa categoria do epistemicídio, né. Quando chega aqui na Europa, e mesmo dentro da academia, é difícil de aceitar esse conhecimento indígena como um conhecimento válido, porque você tem lá um indígena que
vive lá 3.000 anos no mesmo lugar, e ele sabe lidar com uma picada de cobra, por exemplo. Ele tem conhecimento das plantas ali, mas ele não vai publicar na Nature, saca? Tipo, e aí a academia não tem essa valorização, né? Tá começando agora essa coisa, né, mais anticolonial e tudo mais, que eu acho um movimento muito importante, mas eu acho que, na minha opinião, assim, né, pra mim particularmente me fez muito bem, né? Foi muito bom faz sentido, saca? Tipo, ter contato, porque nós somos latino-americanos, né? Ter contato com essa raiz latino-americana, acima de tudo, né? Ela é fundamental até pra gente pensar num outro modelo de sociedade mais saudável, menos adoecedor, né? Aprender muito com os indígenas, né? Então, hoje, nesses anos, eu tive contato com várias etnias, né? Inclusive, agora no feriado vai ter um festival, né? Com várias etnias ali perto de São Paulo, em Mogi das Cruzes, e vou estar lá presente e tudo mais. E esse contato com a epistemologia indígena foi muito interessante, né? Porque ele vai de encontro a contra esse antropocentrismo, né? É uma coisa muito mais assim, como que eu posso comprar a terra? Saca? Como que a terra pode me pertencer? Sou eu que pertenço à terra, saca? Tipo, inverte a lógica da propriedade privada. Eu acho isso sensacional, assim, né? Você pensar numa sociedade do comum, que é como muitos desses povos vivem, né? E sem contar os conhecimentos, né? As medicinas que esses caras têm, assim, né? Uma parte mais espiritual, assim, né, e tal. Eles têm esse conhecimento também de medicinas e que é interessante porque eles pegam essa espiritualidade, só que ela é sempre baseada no concreto, saca? Então, mesmo se você pegar um livro que relate os povos indígenas norte-americanos, por exemplo, Lakota e tudo mais, eles falam, se comunicam através de uma metáfora, saca? Então, o branco não tem decifrar, né? Vai lá, o cara fala do espírito da planta, do espírito da planta e tal. E aí, isso é tido preconceituosamente, racistamente como um folclore, mas não é. O cara tem conhecimento, é a maneira dele de passar esse conhecimento, saca? E aí a gente tem que respeitar isso, porque tem muito conhecimento ali, conhecimento esse que eles, com razão, não passam pra gente com medo de ir lá, um cara lá patentear tudo e roubar tudo da terra deles, né? Que é o que acontece, é o que tá acontecendo constantemente, né? É uma colonização constante, né? Desde aquela época. Mas eu acho que, assim, esse contato pra mim foi revelador, foi muito massa, assim, né? E principalmente no sentido das medicinas mesmo, né? As medicinas da floresta, elas pra mim, particularmente, elas mudaram a minha maneira de ver o mundo da água pro vinho, assim. Foi um divisor de águas pra mim, assim. Então, sensacional. A etnia mais presente no Brasil são os Guarani, né? Aqui em São Paulo principalmente. Então você tem as aldeias, né? Você tem inclusive dentro da cidade de São Paulo terra indígena, que é o bairro do Jaraguá, né? O Jaraguá é terra indígena, você tem uma aldeia lá dentro. E você tem espalhados pelo litoral também, né? Esses povos, eles vivem, eles tentam, né, pelo menos boa parte deles, o máximo possível manter a maneira como eles, né, essa coisa os Guarani chamam de tecoporã, que é o bem viver, né? É meio que, traduzindo de maneira bem grosseira, assim, um Hakuna Matata, saca? Tipo, de viver, mano. Viver por quê? Por que não viver tranquilo, saca? Se a gente pode. Porque esses povos viviam numa situação de prosperidade ali, né? Pescando o que eles podiam comer e tudo mais. Só que isso vai aos poucos sendo sufocado, né? Principalmente ali, se você pensar num indígena em contexto urbano. Primeiro que se ele tenta se inserir numa universidade, por exemplo, né? É outra cultura, outra fita, né? Completamente diferente, uma visão mais antropocêntrica que vai contra o que eles aprendem lá e tudo mais. E muito racismo também que acontece, né? Ainda é presente. Então, vai depender. Se você pegar uma etnia lá da Amazônia, por exemplo, os Cunicuinhos, os Noquicuim, eles preservaram bastante a cultura deles, inclusive a linguagem, né? Então, eles vivem bastante ali, tipo, tentando extrair da terra, né? Por mais que a terra deles esteja sendo cercada por garimpeiro, ainda mais agora, né? E por madeira ilegal e tudo mais, né? E por queimada e tudo mais, eles estão sem caça, né? São povos que sempre viveram da caça, então é um pouco difícil você também inserir, sei lá, por exemplo, pecuária, do nada, inserir a pecuária ali, não tem como, né? Então, assim, você tem uma resistência, né? Uma resistência que é uma reexistência também, né? Uma tentativa de manter aquela cultura, de manter aquele modo de vida, né? Contra todas as adversidades há 520 anos eles tentam fazer isso, né? Então você vai ter
os indígenas que estão ali tentando preservar o modo de vida deles nas reservas, né? Ou então tem alguns que nem tem, né? Terra demarcada, estão lutando pela terra, né? É uma constante luta ali, um constante assassinato, né? Ali, se a gente vê. Tem os povos isolados também que nem tiveram contato, né? com o branco ainda, né? Não tiveram contato com os não indígenas lá na floresta e tudo mais. Então, tipo, vai depender da etnia, tem várias aí, né? E tem, né, indígenas de destaque na academia, por exemplo, né? A gente tem o Ayrton Krenak aí, que tem um título de doutor honorário e tudo mais, né? Então, depende. É uma coisa extremamente variada, né? Exato. Engraçado, que de novo volta essa questão da cultura. Dependendo do contato que eles têm com a nossa cultura, que já tá uma coisa um pouco mais global, eles podem modificar algumas coisas deles ou não, ou manter daquela forma, né? Então, tem muito a ver com aprendizado, né? A forma de ver o mundo, o que eles fazem entre eles, assim, isso é uma coisa muito legal, uma experiência que deve ser muito rica, assim, pra você. Ah, certamente, né? Certamente. Que bacana, é uma coisa, assim, que eu nunca tive contato, assim, eu nunca conversei com nenhum indígena, né? Eu já vi palestras, já vi algumas coisas assim, mas eu nunca cheguei a ter contato, e eu tinha essa curiosidade, assim. Bacana que você pode compartilhar isso com a gente, e é mais um exemplo de como a questão da comunicação interfere nessa questão de cultura, né? Querendo ou não, sempre interfere. Então surgem coisas totalmente diferentes em diferentes lugares, se elas não receberem influência mútua. Um fã perguntou... É verdade, tem perguntas dos fãs. Um fã perguntou... O que você poderia falar para uma pessoa leiga sobre os organismos ediacaranos? O que são esses organismos ediacaranos? Qual a relevância deles para a área da paleontologia? O meu conhecimento ali é muito limitado, né? O Marcelo tem o professor Marcelo tem alguns trabalhos nesse sentido, mas assim, o ediacarano ele vai ser um período ali que ele vai ter uma fauna bem enigmática, né? Então você vai ter animais, nem sabe se é animal na real, né? Alguns paleontólogos vão dizer que aquilo ali é o início dos metazoários e tudo mais, né? Mas isso não é consenso, tem gente que vai achar que nem sei que aquilo são as primeiras formas complexas multicelulares, vamos falar assim, né? Talvez seja animal, talvez não, né? E aí você tem os animais mais discoides, né, tubulares, né, com um formato diferentão assim. Alguns a maioria é séssil, né, tem uns que se mexiam e tudo mais, né, organismos filtradores ali. Eu não sei, eles são ali um enigma importante para a gente entender a origem ali, né, da complexidade multicelular, né, apesar de eles terem desaparecido, né. Mas também tem muita controvérsia, essa coisa, por exemplo, da biota ediacarana. Tem cientista que nem adota isso daí, né, fala que não, porque isso aí dá uma impressão errônea, que tem, né, definido ali que é uma biota ediacarana, e não uma faixa de tempo maior do que a gente pensa, tudo isso, assim. Mas é isso, são seres enigmáticos aí, mais ou menos, acho que é isso. Sim. Visualmente, assim, eu não tô falando com nenhuma propriedade mesmo, é só impressão. Quando você vê representações, assim, que eles fazem aquele desenho clássico lá, que tem os exemplares dos poucos fósseis que tem, parece até que é tipo como se fosse um ancestral comum entre planta e animal, né? É um negócio que muito estranho. Será que o Lovecraft via esse tipo de coisa para escrever as histórias dele, que ele fala, né, de umas coisas mais diferentes do que a gente está acostumado? Ele escreve umas coisas assim. Pode ser que ele tenha pego umas inspirações de... Sim, ele tenta misturar os alienígenas dele com fungo, uma coisa, como se eles tivessem uma origem de fungos, assim. E sim, uma coisa que eu ouvi falar uma vez, eu não sei se é verdade, o meu conhecimento de neurociência falhando, que a gente não é capaz de imaginar coisas que a gente não tenha visto. Então, quando a gente imagina criaturas diferentes, a gente sempre tá pegando características que nós já vimos e combinando, né? Então, se isso for verdade, em algum lugar o Lovecraft viu cada uma dessas coisas aí e montou as coisas que ele pensou, né? E talvez muitas coisas do que se imagina da paleontologia. Sim. Uma outra coisa engraçada também, que entra um pouquinho na paleontologia, é aquele filme do Up, Altas Aventuras, que tem o pássaro que o descobridor encontra, aquele fóssil, e aí ele fala que é um pássaro colorido, grande, etc. E todo mundo fica tipo, claro que não, de onde você tirou isso? E aí depois eles veem que era isso mesmo. Assim. E encontram realmente a ave da natureza e tem toda essa problematização. Que aí, como ele foi tirado da academia, todo mundo levou ele como piada, ele queria capturar o pássaro de qualquer jeito. E era tipo uma das últimas aves existentes daquela espécie. Ele quer porque quer pegar o pássaro pra provar pra academia
que aquilo existe mesmo, aí tem toda a trama desenrolando, no final o pássaro fica são e salvo e tudo mais. Mas é uma coisa que agora que a gente está conversando não deve ser muito longe da realidade do paleontólogo, né? De você propor uma coisa e as pessoas acharem que não é, ou depois descobrir que realmente não era, né? E isso deve ser uma coisa muito peculiar dessa área, assim, principalmente, né? Essa questão do aspecto dos animais, eu acho. Sim. Então acho que a gente pode ir ficando por aqui. Muito obrigada, Vitor, pela presença. Muito obrigada, Arthur, por receber o nosso convidado. Hoje eu gostaria de agradecer o Nathan Fadini, que eu estou para agradecer desde o nosso primeiro episódio. Ele deu dicas importantes depois do nosso primeiro episódio para a gente ir melhorando o nosso podcast. Então, obrigada, Nathan, pela sua dedicação e pelo tempo que você separou para fazer isso. Dessa vez eu lembrei. Valeu! Então, a gente se vê no próximo Por Acaso. Tchau, tchau! E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @poracaso.cast. Te vejo na próxima.